Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas leituras desta quinta-feira, que também é dia de São Pio X, Olá? e temos textos bem fortes hoje, né? Uma promessa que deu muito errado lá em Juízes. Nossa, sim. A história de Jefté. E depois um salmo sobre entrega e a parábola da festa de casamento. Exato. Contrastes bem marcantes. A ideia é tentar entender o que essas histórias dizem para nossa caminhada hoje, com a ajuda também do exemplo de São Pio X, né? Que buscava essa simplicidade. Vamos lá. Começando por Juízes, então. A história de Jefté é, puxa, é chocante. Ele promete a Deus que, se vencer, vai sacrificar a primeira pessoa que saiu de casa para recebê-lo. E quem sai é a filha única dele. É terrível. Como a gente lida com um texto assim? Parece tão distante. Olha, o ponto principal aqui é ver isso como um alerta, sabe? Definitivamente não é um modelo. Mostra o perigo de fazer promessas no calor do desespero, quase como uma barganha com Deus, sem pensar direito. Tipo um negócio, eu te dou isso se você me der aquilo. Exatamente. E isso é o oposto da fé madura, que é baseada na confiança, não no medo ou na barganha. A mensagem implícita é que Deus não quer esse tipo de sacrifício extremo, forçado. Ele prefere o coração sincero, a misericórdia. São Pio X valorizava muito isso, essa simplicidade do coração. Faz sentido olhar por esse ângulo. Quantas vezes, talvez num momento de aflição, a gente não pensa em fazer umas promessas meio exageradas? Pois é. E aí fica a pergunta: isso vem da fé mesmo, da confiança, ou mais do medo, do pânico do momento? É uma boa reflexão. Será que a gente carrega alguma promessa de Jefté por aí, feita num impulso e que virou um peso? Vale a pena pensar nisso. E buscar sempre o discernimento, né? Lembrar que Deus prefere a nossa entrega confiante, o nosso coração. E falando em entrega do coração, o Salmo 39, que a gente reza hoje, parece direto nesse ponto, né? É um contraste total com Jefté. Total. O salmista diz algo como: sacrifício e oferta não quisestes, mas abriste meus ouvidos. Eis que venho, com prazer faço a vossa vontade, Senhor. É lindo isso. É outra perspectiva, né? Uma entrega que nasce da escuta, da liberdade, não do medo. Exato. O salmista percebeu que o que agrada a Deus não são os rituais vazios ou promessas espetaculares, mas a disposição interior. O coração pronto, disponível. A escuta atenta. Abriste meus ouvidos. E a vontade de alinhar a vida com o que é bom, né? Com prazer, faço a vossa vontade. Isso é uma resposta de amor. E na prática, isso se traduz na fidelidade das pequenas coisas do dia a dia, sabe? A paciência com alguém, a honestidade numa tarefa, um ato de generosidade que ninguém vê. É verdade. Às vezes, parece mais fácil prometer algo grandioso lá na frente do que viver fielmente essas pequenas entregas de cada dia. É bem por aí. Talvez uma forma concreta de viver isso seja justamente essa oferenda do coração disponível. Dizer, eis que venho, para Deus nas pequenas situações. Ouvir alguém com atenção, fazer um trabalho com um pouco mais de alegria, aceitar uma contrariedade com mais calma. Pequenos gestos que mostram essa disposição interior. Gostei disso. São Pio X vivia muito essa espiritualidade do cotidiano, essa simplicidade. E aí a gente chega no Evangelho, Mateus 22, a parábola do banquete de casamento. O rei convida um monte de gente importante, eles recusam. Dão desculpas, né? Um foi ver o campo, o outro os negócios. E isso, aí o rei fica bravo e manda chamar todo mundo que encontrar na rua, maus e bons. A festa lota. Só que no meio da festa, ele vê um cara sem a roupa de festa e manda expulsar. Fiquei pensando, chama todo mundo, mas depois tem exigência. Essa parábola é muito rica, né? Ela mostra duas coisas importantes juntas. Primeiro, a generosidade de Deus, que convida a todos, sem distinção, maus e bons. O convite é universal, é graça pura. A porta está aberta para geral. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a resposta a esse convite importa. A tal veste nupcial não é sobre ter roupa chique, claro. É um símbolo Símbolo de quê, então? da conversão, da mudança de vida, da disposição sincera de entrar no clima da festa, de viver segundo os valores daquele reino que está sendo celebrado.
Não basta só aparecer na festa, é preciso querer participar de verdade, se deixar transformar por ela. Entendi. É tipo, todos são bem-vindos, mas para ficar na festa é preciso vestir a camisa, né? Ter uma atitude coerente com o convite. É um equilíbrio entre acolhida total e a necessidade de uma resposta pessoal, um compromisso. Perfeito. A fé é um dom gratuito, mas também pede uma resposta, um caminho de transformação. E como a gente pode viver isso no dia a dia? Bom, talvez praticando as duas coisas. Primeiro, a inclusão. Olhar ao redor e acolher quem talvez se sinta de fora, diferente e sozinho. Ser esse convite aberto do rei. E a segunda parte? A da veste. É olhar para dentro, perguntar: qual veste eu preciso buscar? Que atitude, que hábito na minha vida não combina com essa festa do reino? E dar um passo concreto para mudar isso. É renovar conscientemente o nosso sim a Deus. Então, juntando tudo, a promessa perigosa de Jefé, a entrega sincera do Salmo e esse convite da parábola que é aberto, mas também exigente. A mensagem parece ser um chamado para uma fé mais madura, né? Acho que sim. Menos barganha, mais confiança. Menos promessas desesperadas, mais entrega diária do coração. E uma resposta séria, comprometida ao convite amoroso de Deus. Iluminados aí pelo exemplo de São Pio X, buscando essa essência. Exato. Ele nos mostra que a veste nupcial não significa ser perfeito, mas ter um coração sincero, que se deixa trabalhar pela graça do dia a dia. Deus nos convida porque ama, não por mérito. A festa está aí. Que a gente possa aceitar esse convite com o coração aberto e grato, dispostos a nos deixar transformar por esse encontro. Fica a pergunta para a gente pensar durante o dia, né? Com as nossas escolhas, nossas atitudes, no tecido da nossa vida. Que tipo de veste a gente está costurando? Uma ótima reflexão. Se essa nossa conversa ajudou de alguma forma, não deixe de curtir e comentar aqui no canal Liturgia e Vida. A participação de todos é muito importante para nós.